Meus amigos, eu passei muito mal chegando lá em São Pedro de Atacama, quando eu saí de Calamba e comecei a subir para chegar lá. E muita gente passa mal chegando em São Pedro de Atacama, chegando aqui no Passo Rama, enfim, subindo Cordilheira pela primeira vez aqui no Chile, que é tão sonhada viagem para Atacama. Não é a altitude sempre, não era a altitude comigo. Eu vou falar nesse vídeo para vocês um cuidado que vocês têm que ter, porque pode ser confundido com altitude, pode ser misturado com altitude, mas é uma coisa que pouca gente se atenta. Bora trocar uma ideia. Fala, meus amigos estradeiros, bem com vocês? Hoje será aqui para mais esse vídeo. Se você já é um inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Se você ainda não é, eu te convido a se inscrever e fazer esse rolê comigo aqui. Hoje acabei de entrar na Argentina, rapaz. O quarto país dessa expedição. Agora estamos em solo argentino. Aqui eu já estou acostumado, primeira vez da pistolinha, a nossa saudosa pererequinha. Aqui ela é a rainha, rapaz. Ela desbravou essa Argentina inteira. Muito obrigado a vocês que são membros do canal. Torne-se membro você também. Se você gosta do meu trabalho, se o meu trabalho te ajuda em alguma coisa, eu peço para que você considere se tornar um membro e apoiar o meu trabalho, que agora o vento bateu de lado, rapaz. Eita, pistolinha, vamos que vamos. Aí, ó, 90 km/h. E não vai mais que isso aí não, viu? Na verdade, vou até baixar a marcha aqui para parar de forçar ela. Então, meus amigos, é o seguinte, muita coisa que as pessoas não sabem sobre altitude e motociclismo. Em geral, né, motociclismo, mas se você tiver de carro também serve para um monte de coisa. Quando você começa a subir acima dos 2.500, acho que 3.000 metros, acho que é onde o pau começa a cantar. 3.000 metros, a moto começa a perder força, começa a falhar. Porque, principalmente no primeiro contato, é onde o módulo de injeção está ali tentando entender por que está faltando ar. Então, quando eu saí do posto agora, por exemplo, liguei a moto, ela saiu meio falhando, de repente ela pegou e foi. Ela entendeu, sabe? Tá 100%? Não. Seu veículo, seja lá qual for, ele vai ficar mais frouxo. No caso da pistolinha, ela já é frouxa, aí ela vira um prego na areia. É o que eu falo, a pistolinha é uma 350 que age como uma 250 e na altitude é uma 150. Cabo enrolado no aumento, tudo reto, hein? Então, o seu veículo vai sofrer um pouco a falta de ar. Você, por consequência, vai também sofrer aí com o mal da altitude. Um pouquinho, todo mundo sofre. É difícil, cara, a pessoa que passa ilesa. Um mínimo de alguma coisa, um pouquinho de falta de ar você acaba sentindo. Então, os sintomas mais comuns aí são falta de ar, tontura. Tem gente que tem náusea, tem gente que tem fortíssimas dores de cabeça, sabe? Tem gente que até desmaia. Tô aqui pra passar medo de ninguém não, cara. Isso aí acho que é caso extremo, sabe? Porque, pô, tem um monte de gente que vem pro Chile e cruza a Cordilheira num monte de lugar aí o tempo todo e ninguém tá morrendo por causa disso, pelo amor de Deus. Se você tem dúvida sobre a sua condição para fazer isso aí, vá ao médico, fala pra ele. Eu fui no meu médico, eu falei pra ele, e ele me passou um remédio que chama Diamox, que ele falou, toma 2 por dia, começa a tomar um dia antes de subir. Então você começa a tomar esse remédio antes de subir e aparentemente ele vai diminuir aí os efeitos. Eu tentei fazer sem o remédio pra ver se eu ia ter mal de altitude, porque se eu tiver meu remédio eu preciso tomar. E graças a Deus eu não sofri com a altitude, a não ser falta de ar, porque eu já tenho uns BO no pulmão aí e tal, então aí acabou que a falta de ar é mais acentuada comigo. Eu acima de 3.000 metros eu sofro um pouco mais, quer ver? Ó, aqui a gente tá a 3.905, o Passo Rama é a 4.100, lá pra frente na Coelho-Gelipã tem aquele pico, né, aqui que é 4.790, 487, coisa assim. Mas enfim, eu sei que no meu caso
aconteceu uma coisa que eu já vi muita gente passar mal aqui, mas não passou mal em outro lugar. E foi o meu caso. Então eu vou contar pra vocês. Se você caiu de paraquedas aqui, essa viagem começou pelo Peru. Então quer dizer, eu fiquei muito tempo. Essa viagem está com mais de 2 meses. Eu fiquei muito tempo pelas cordilheiras peruanas. Eu passei pelo túnel, que é o túnel mais alto do mundo, que está a 4.700 e tá lá também, média altitude. E a única coisa que eu senti foi falta de ar. Você faz movimento brusco, você vai fechar uma luva muito rápido. Isso aqui que eu estou fazendo agora. Na hora que eu paro aqui, paro em repouso, eu sinto que eu tenho que dar aquela puxada, o ar não vem. É uma falta de ar. É a única coisa que eu tive. E de repente eu saí de Calama, subindo para São Pedro de Atacama, porque na verdade eu tô voltando pro Brasil por aqui. Então eu tô fazendo no sentido Chile, Argentina, Brasil. Então quando eu cheguei em Calama, quando eu saí de Calama, comecei a subir, eu percebi que estava subindo bastante, eu não sabia que ia subir tão rápido. E eu comecei a sentir uma zoeira. Falei, é normal, né? Tá uma tonteira aí, mas assim, ó, firma aí que vai, que vai, que vai. Aí de repente eu cheguei à noite lá, eu tava morrendo de dor de cabeça. Eu não tinha nada que fazer essa dor de cabeça passar. E eu falei, mas como assim? Essa Pedra de Atacama tá a 3.000 e pouco. Eu fiquei em um lugar muito mais alto que isso no Peru. E eu não sofri o tanto que eu sofri ontem. Por que que isso teria acontecido? Aí eu percebi uma coisa, que se você estiver vindo aqui pro Atacama em particular, você tem que se atentar. Eu tava usando um camelback. Camelback é aquela bolsinha de água que vem com a, como é que fala, com um canudão lá, uma mangueira, que você fica tomando água enquanto você anda de moto. E eu naturalmente já bebo muita água. E aqui, nessa viagem, eu andei bebendo mais água ainda do que o normal. Porque toda hora eu pegava, tirava lá, tomava uma aguinha. E esse camelback meu, ele estragou por causa do tempo de viagem aí, né? Todo dia arrebentando ele. Coitado, foi guerreiro. E ele estragou. E acabou que ele ficou para trás. E o deserto do Atacama, vocês têm que lembrar que ele é o deserto mais árido do mundo. Eu comecei a lembrar que quando eu estava na moto, eu comecei a atravessar o deserto de fato, as minhas narinas começou a queimar por dentro, de tão seca que estava. Minha garganta estava seca, como ela está agora. Minha narina também está assim agora. E então eu percebi que, na verdade, o que me pegou de fato não foi o mal da altitude. Minha dor de cabeça e todos os sintomas que eu tive era hidratação. Eu estava desidratado. Eu fui no mercadinho lá, comprei uma garrafa d'água de 1,5 litro. Eu tomei esse 1,5 litro praticamente em meia hora. Cara, zerou. Eu estava desidratado, eu não estava com mal de altitude. Então, muita gente que tem o costume de beber pouca água já por natureza, vem pra cá, parece que, cara, de boa, parece que você não precisa, não sei. Dá pra você ir tocando, sabe? E, na verdade, não. Na verdade, você precisa tomar água e se hidratar o tempo todo, porque aqui o negócio é muito árido. E aí, às vezes o cara acaba confundindo a desidratação com o mal de altitude, ou às vezes o cara tem as duas coisas junto. O cara tá com um pouco de mal de altitude, sim, e tá desidratado. Aí o negócio potencializa. Por que que eles falam, não toma álcool pra vir pro Atacama, não? Porque se tomar álcool na cordilheira vai passar apertado. Porque o álcool, ele já desidrata naturalmente. E aí você vai desidratado para um lugar que você vai te desidratar mais ainda. Quer dizer, você vai sofrer mais. Se você tem o camelback ali com a tua água geladinha lá e você vai tomando o tempo todo, com certeza você vai sofrer menos. Eu tô tendo que me policiar agora para fazer paradas para poder tomar água, porque eu não tenho esse costume de ficar fazendo isso. Eu tava com o camelback aqui, tava de boa. Quando eu perdi o camelback, eu falei, vamos andando, lá na frente eu tomo água, na frente eu não sei o que. E eu não tomei a água e acabou acontecendo isso. Então, às vezes não é uma coisa mais óbvia. Às vezes não é só uma coisa, às vezes é mais de uma coisa. Então, no meu caso, pode ser que eu estava sentindo um pouco de alguma coisa com relação ao mal da altitude. Mas o grande vilão mesmo foi
Foi a desidratação. Ela que foi a vilã. E você, meu amigo, você já veio pra cá? Você já passou aqui? Você tem alguma dica pra galera aí que tá vindo pra cá pela primeira vez? Tá assustado com o mal da altitude? Deixa aqui nos comentários o que aconteceu com você, se você teve uma experiência boa, ruim, enfim. Conta a tua história aí pra gente poder ouvir. Dê seu like se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Torne-se membro para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, se esses vídeos te ajudam de alguma forma. Forte abraço a todos, fiquem bem e a gente se vê aqui no meio do deserto do Atacama, bicho. Coisa mais linda. A gente se vê na estrada, meus amigos.